Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. samaritanosaúde.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos, hoje dia 8 de janeiro de 2022 e a primeira semana do ano escorrega entre os dedos e sinaliza que esse vai ser um dos mais velozes de todos os anos que vivemos, principalmente se compararmos a esses da pandemia. E a velocidade vai ser proporcional às brigas eleitoreiras e eleitorais que já preconizam os bate-bocas e as pendengas que serão alvo das disputas desse período. E o confronto entre Bolsonaro, Lula e Moro promete incendiar as emoções dos cabos eleitorais que não vão deixar por menos. Afinal, a direita e a esquerda são disputadas pelos candidatos. Dificilmente haverá um candidato de centro. Foi o tempo em que havia o meio termo. Vivemos os extremos, as grandes emoções, as tendências radicais e a tentativa de apaziguar os ânimos políticos nessa fase vai por água abaixo. A política é composta por grupos que se prepararam para se integrarem fisiologicamente ao poder e dele extrair todas as vantagens possíveis. Tem sido assim no país há décadas. Há políticos derrotados nas campanhas eleitorais como um alerta do eleitor para sua rejeição e de repente o derrotado compõe secretarias de Estado, de municípios, enfim, está sempre argolado na estrutura administrativa dominada pelos partidos políticos. E quem não faz parte do agrupamento partidário não tem vez. É preciso compor a estrutura para manter-se nas tetas do Estado. Sempre foi assim e, pelo visto, sempre será. Enquanto isso, vamos nos acostumar às inaugurações, às entregas de chaves, às faixas sendo cortadas, às placas descerradas e os administradores fazendo seu marketing pessoal, mostrando a que vieram. 4 anos em um, ou seja, as obras mais importantes aguardadas pela população poderão ser entregues até as eleições. Eleitor feliz pode reverter em votos para eleger ou reeleger inúmeros candidatos. Mas no programa de hoje, nesse período de recesso, eu vou reapresentar 2 entrevistas que fazem justiça aos ídolos de uma época em que o jogador de futebol tinha brio e jogava pela camisa com talento e vontade de vencer. Coisas que não vemos há muito tempo no futebol brasileiro. Naquela época não existiam chorões em campo e não se cultuava o espírito da derrota. Bons tempos quando o jogador entrava para vencer com raça e categoria. Vamos conversar com 2 super craques do tricampeonato mundial de futebol. Primeiro eu falo com Paulo César Caju, que conquistou o Brasil, o mundo e principalmente a França. Ele que é comendador e sempre homenageado pelas glórias que deixou para os inúmeros fãs e torcedores. Em seguida eu converso com Clodoaldo, um mestre, humilde e ao mesmo tempo grandioso pelas jogadas que marcaram sua carreira no Santos e na seleção brasileira. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito Palavra de Honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jtanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já.
Matrícula com 80% de desconto. Desconto de 35% na mensalidade do primeiro semestre de 2022. Sim, o Grupo Unieduca tem. E tem muito mais. Aulas práticas desde o primeiro dia. Ensino voltado ao mercado de trabalho. Infraestrutura inovadora e tecnológica. Estude na Unifage em Jaguariúna, Unimax em Indaiatuba e Fagro em Olambra. Faça o vestibular online. Acesse grupounieduca.com.br. Grupo Unieduca. Aqui o seu futuro é na prática. Saúde é o melhor plano da região. PHS, PHS, Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. De segunda a sexta-feira, no Pan News Campinas, Marco Marciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, vamos conversar agora com um jogador polêmico, até pelas suas crônicas. Hoje, um colunista de peso, de responsabilidade, Paulo César Lima, o Paulo César Caju. Muita honra, viu, meu caro Caju? Obrigado pela possibilidade, né, de poder, de vez em quando, expor as minhas ideias, né, os meus pensamentos. Eu tenho muito carinho por Campinas, porque a família da minha ex-mulher, que é a irmã do Afonsinho, são todos aí vivem em Vinhedo faz anos. Meu grande amigo Roberto Riverino também tem sítio aí em Vinhedo, está sempre aí passeando nos finais de semana. Ele já participou do Pan News Cidades conosco, viu, Caju? É isso, pro mesmo programa? Isso. Mesmo programa. É um dos melhores amigos que eu fiz no futebol. O futebol, ele nos dá essa condição, né? Meu pai foi jogador de futebol nos anos 48, campeão pelo Botafogo, depois foi treinador de um timaço que tinha Garrincha, Didi, quando não tinha mais o Zagallo, na época que eu fui adotado. Então, e ele sempre conversava comigo, né, sobre essas coisas. O futebol vai te abrir as portas no mundo inteiro e a melhor coisa que você vai colher daí são as amizades. E ele tinha total razão, entendeu? Mas feliz aí de poder, mais uma chance de poder falar, né, que é raro. Mas que coisa boa. Caju, você é um grande ídolo do futebol brasileiro, tricampeão mundial. Você foi perseguido pela mídia? É verdade. Primeiro por ser um país, né, racista mesmo aos extremos, né? Então, poucos garotos na época, né? Eu nasci em 49, quer dizer, então eu nasci no bairro de Botafogo, numa rua chamada Nilo Reis, bem em frente ao cemitério de São João Batista, uma época do Rio assim, limpo, do Rio sano, do Rio puro, sem malícia, sem corrupção, sem bandidagem. E minha mãe era uma doméstica negra que veio de Minas Gerais, de Três Corações, terra do nosso, né, da família do nosso Edson Anos de Nascimento, a terra da minha mãe. E minha mãe foi escrava durante muitos anos, e eu não tinha noção daquilo, né? E aí minha mãe trabalhava como empregada doméstica numa família tradicional de Minas Gerais, em Copacabana. E aí eu, dentro da favela, felizmente, né, nessa época não tinha realmente tráfico, não existia armas, não tinha bandidagem, não tinha. Então, isso para mim já foi um milagre de Deus, né? Então, mas eu sempre fui muito bem educado. Minha mãe realmente tinha uma seriedade no comportamento comigo e com a minha irmã, que era mais velha. Minha irmã tinha 5 anos a mais. Mas eu, com 7 anos, já estava no colégio público, pegava o bonde, não tinha dinheiro, soltava do bonde andando, junto com alguns amigos de infância, tipo Paulinho da Viola, que é do mesmo bairro, Paulo César de Oliveira, pai do Juan, o quarto zagueiro do Flamengo, o Roberto. E a gente tinha um grupo limpo, sadio, puro, né? E aí comecei na favela, na rua da nossa favela, que eram barracos de palafita. Era eu, minha mãe e minha irmã, quer dizer, 3 pessoas no mesmo compartimento. Quando chovia, minha mãe colocava o guarda-chuva para que não goteirasse em cima da gente. Mas nunca faltou, graças a Deus, a nossa alimentação, feijão, arroz,
quiabo, bife de fígado, jiló. Oh, meu Deus, que delícia. Jiló. Eu não gostava, mas eu tinha que comer, eu apanhava para comer. Mas hoje gosta, né? Porque hoje isso é um prato... Vamos ser criança, tinha um gosto amargo. É claro. Entendeu? Apesar de minha mãe ser uma excepcional cozinheira. Mas foi um negócio que me fortaleceu, porque era tudo vitamina, cara. É verdade. Tudo vitamina, sério. E ela, quer dizer, ela tinha uma noção danada. Minha mãe nunca teve o direito, voltando ao negócio da escravidão, de aprender a ler e escrever, cara. Foi escrava mesmo, mas tinha uma inteligência fora do comum. E eu sou privilegiado, porque eu tive 2 mães, depois eu fui adotado. Ô Caju, o racismo está impregnado na cultura brasileira, meu caro? O racismo ele era enrustido, mas quando você tem 7 anos, cara, você não tem noção, porra. E primeiro que eu, como eu te falei, eu peguei um Rio de Janeiro puro. Eu peguei um Rio de Janeiro, o bairro que eu morava era um bairro tradicional do Rio, apesar da pobreza que tinha, mas não faltava alimentação, não faltava comida. As pessoas eram solidárias dentro da nossa comunidade, não tinha drogas, não tinha álcool, não tinha bandido. E os meus amigos de infância da rua Diniz Cordeiro e Pinheiro Guimarães, que eram de classe média alta, nós tínhamos uma afinidade, e eu já tinha o dom de jogar bola. E aquilo ali me serviu também como uma arma para me defender de preconceito, de discriminação, não importa de que maneira seja. E aí, mas eu era muito querido, então a gente fazia times de futebol entre nós, e eu não tinha televisão nessa época. E eu era os 2 únicos negros, eu e o Roberto, pai do Juan, quarto zagueiro do Flamengo, e tinha Paulinho da Viola, mestiço, mas negro também, mas Paulinho da Viola era de classe média alta. Isso entre 7, 8 e 10 anos, cara. Você não tem noção do negócio do preconceito. Mas só que nós não tínhamos televisão. E todos os meus amigos de classe média, da mesma idade, estudavam em colégio na época particulares, eram poucos, mas eram bons. Eu estudava no colégio público, Joaquim Nabuco e Francisco Alves. E tinha um seriado na época, Falcão Negro, eu me lembro, Zorro e Tonto, que passava na televisão. A gente ficava louco, aí não tinha televisão, eu ficava chorando na porta da vila, da casa dos meus amigos, e eles eram solidários. Mãe, o Paulo é nosso amigo, ele não tem televisão, eu quero que ele veja televisão. E a gente tinha isso. E não tinha, a criança nessa época não tinha a educação, de repente, em você discriminar, entendeu? De repente, se afastar de uma pessoa que tivesse uma cor diferente da tua. Não tinha isso. É verdade. Honestamente, a educação que era dada. E eu acho que eu fui superando, eu sabia, o meu dom, realmente minha força era o meu futebol, o meu dom para jogar bola. Eu já sabia que era bom. Todos meus amigos me escalavam, eu sabia, eu pegava a bola, saía driblando 3-4, aquelas coisas. E fui pegando a minha habilidade, fui melhorando, mesmo sem ter dinheiro, sem ter professor, mas era escolhido para tudo, no colégio, na rua, tinha as Olimpíadas, na época chamavam Jogos Infantis, que eu participava, enfim. E de vez em quando surgia, né, um imbecil da vida desses aí que, né, não era tão agressivo quanto foi se, né, manifestando pelo mundo inteiro. Então não tinha era uma pureza que ainda existia falando do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro, onde eu morava na frente. Então nós não tínhamos a classe média alta, de onde eu morava, a classe média normal e pobre, nós tínhamos uma afinidade, principalmente pela educação que os pais davam para os seus filhos, seja ele branco ou preto. Talento não tem cor? Não, das coisas que eu estou te falando, o talento eu já sabia que eu tinha, então a minha arma era isso, eu queria me tornar jogador de futebol. Aí vem a família, eu fui adotado com 10, 11 anos, minha mãe não queria, né, de repente ceder a adoção, com razão, mas é a única maneira que nós temos de eu ter uma possibilidade na vida. A família que você adotada, todos negros como eu, Frederico, meu irmão, filho único, com meu irmão, que jogava salão comigo. E foi uma dádiva de Deus, um milagre de Deus, minha mãe ter assinado a adoção. E aí já começa uma outra vida. Em São Paulo mesmo, que eu fui vaiado a vida inteira, desde Congonhas ao hotel, saída do hotel, é verdade? Imagina se eu fosse saindo dando porrada em todo mundo, ou fosse brigar com todo mundo. Mas eu acho que eu fui rebentando, eu fui superando tudo isso pela educação que minhas 2 mães me deram e meu pai também. Eu acho que é fundamental. Quando você dá uma olhada na minha vida, comecei a jogar bola com 17, aí fui bicampeão no Botafogo, bicampeão no Fluminense, bicampeão no Flamengo, bicampeão no Grêmio, que eles diziam que carioca não joga no Sul, fui para a França, quer dizer, no meu contrato constava que eu teria que ter um intérprete,
ou uma aliança francesa, eu falei, eu vou aprender sozinho. Falo francês fluentemente, escrevo lei. Nunca tive um professor, nunca tive uma professora, nunca fiz uma aliança francesa. Isso é uma coisa minha. E no final da minha carreira, no dia 4 de agosto de 2016, François Hollande, presidente do país berço da cultura, chega no Rio de Janeiro, mas propositalmente, 2 dias antes da inauguração da abertura das Olimpíadas, propôs um café da manhã, uma audiência, uma recepção no Sofitel, no restaurante pré-catalã, para me condecorar, né? Comendador Paulo César Lima. Chego ali pela Legião de Honor, a maior honraria criada por Napoleão Bonaparte em 1802. 3 ou 4 brasileiros foram agraciados com ela. Santos Dumont, em 1902, depois Sebastião Salgado, se não me engano, em 1998, que é um craque da fotografia, preto e branco, meu parceiro, meu amigo, e, se não me engano, o presidente brasileiro, que já chegou até a ser presidente da Academia Mundial de Medicina, que é um carioca aqui de quase 90 anos, que continua viajando pelo mundo inteiro, e Paulo César Lima. Então, tudo isso, acho que é devido à minha educação, à minha índole, apesar de ter cometido alguns erros graves, né? Mas acho que a educação, cara, Mas que erro nada, você só fez coisa que tinha que fazer. Você é o Paulo César Caju, não tem erro nenhum mas aí. Independente disso, estou te falando, mas o importante é a tua educação, cara, e tua coerência. Aí você vai derrubando os racismos de preto, de branco, de árabe, de amarelo, de qualquer um. Caju, a seleção de 70 foi a melhor de todos os tempos? Aí você esquece de 58, que tinha Garrincha, Djalma Santos, Gilmar, Milton Santos, Pelé, Didi, Nossa Zido. Não, mas pra mim é a melhor seleção brasileira de todos os tempos. Depois eu ponho a de 70. Pra mim é de 58. O Garrincha, Didi, Milton Santos e Pelé são os 4 brasileiros que fazem parte da seleção da FIFA de todos os tempos. E não tem uma manifestação, Thanos, aqui em São Paulo, de nada, que a CBF vai prestar homenagem. Claro que a geração de 94 manda na CBF. O Juninho, antes era Edu Gaspar, né, que é o sobrinho do Tite, essa mala pesada. Aí depois vem Juninho Paulista, hoje é o diretor de futebol. Aí os embaixadores é Mauro Silva, é Dunga, é César Sampaio, é Zinho. E 58, apesar de não ter poucas pessoas vivas de 58, mas 70 são quase todos vivos. Não tem um embaixador na Confederação Brasileira de Futebol. É verdade. Que é um absurdo. Mas também não quero ligar minha imagem com a Confederação Brasileira de Futebol, não, né? Mas você não precisa. Mas você não precisa. Os 4 últimos, um está no céu, foi indiciado, 2 não pode sair do país, seu Marco Aldeu Nero, seu Ricardo Teixeira, senão a Interpol prende, ou é mentira? Não, tá certo, é isso aí. E o outro está pagando lá em Estados Unidos, seu Marinho. Nova York. Faça-me um favor, né? Tenha dó. Ouvimos no PAN News Cidades o comendador Paulo César Lima. Nada, agradecer ao Olivério pela lembrança. E eu tô para fazer uma visita pro Riva aí em Vinhedo, quando melhorar vou ser homenageado, eu e Jair vamos ser homenageados na França também pelo Olympique de Marseille. Eu vou passar uns dias com o Riva aí em Vinhedo, aí nós vamos te visitar de novo. Aí quero te dar um abraço pessoalmente, se Deus quiser. Então, muito obrigado, valeu, viu? Valeu, abraço. Um abraço. O PAN News Cidades volta já. PHS Samaritano Saúde tem cobertura nacional e em toda a região. Mais de 2.300 médicos comprometidos com a humanização. Planos de saúde que cabem no seu orçamento. A melhor infraestrutura em hospitais. Conheça nossos diferenciais. samaritanosaúde.com.br. De segunda a sexta-feira, no PAN News Campinas, Marco Maciarelli, J. Thanos e Rony Viana abordam os assuntos mais importantes de Campinas e região, com muita prestação de serviço e opinião com credibilidade no 100,3 FM da Jovem Pan News Campinas. Agora, no PAN News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos, vamos conversar agora com o tricampeão mundial Clodoaldo Tavares de Santana. O privilégio é meu de poder falar com você, com seus ouvintes. Um grande abraço aí a toda a população de Campinas. Falar dessas 2 grandes equipes, né, do qual tive a honra de jogar contra, né, tanto o Guarani como a Ponte Preta. Infelizmente para nós, né?
Infelizmente para nós, né? Você devia ter jogado na Ponte, viu, Clodoaldo? Legal, mas o Guarani teve a sua história, a Ponte Preta também. É verdade. E é muito grande, Thanos, falar com você e com teus ouvintes. Clodoaldo, tricampeão mundial, não foi um título qualquer, acho que eu tenho 60 anos, na minha opinião, foi o maior título de todos os tempos, porque a Taça Jules Rimet ficou definitivamente no Brasil, isso não acontece mais. É isso mesmo ou eu exagero, hein, Clodoaldo? Eu acho que você está com a maioria do povo brasileiro, né? E que também votou na seleção de 70 como a maior seleção de todos os tempos. Então, você tem razão. Foi uma seleção especial. Fizemos uma conquista de um tricampeonato mundial no México, foi sensacional. Trouxemos a taça em definitiva, a Jules Rimet. Infelizmente, sofremos aquela perda com o assalto que houve a taça, né? Ela sumiu. É verdade. Mas... felizmente, 50 anos após, nós fomos presenteados, todos os campeões mundiais, pelo presidente Rogério Caboclo, com uma réplica, né, da Jules Rimet. No dia 21 de junho, que completamos os 50 anos da conquista, fomos presenteados com essa linda surpresa aí, viu, Thanos? Tivemos um presente maravilhoso, todos os campeões receberam em suas casas a réplica da Jules Rimet. Então nós temos hoje o privilégio de ter uma réplica de tamanho original, como uma grande recordação da nossa conquista no México em 1970. E você sempre foi uma inspiração para todos nós que torcemos por aquela seleção. Você jogou muitos anos no Santos, acho que mais de 14 anos, eu vou arriscar. Aos 29 anos tive uma lesão de joelho, e do qual eu optei por parar bem cedo a minha carreira. Então, se não teria jogado aí, acredito, com uns 20 anos, entendeu? Comecei muito jovem, com 15 anos no Santos, 16 já estava na equipe principal. Então, foram 14 anos de muitas conquistas, muitas alegrias, apesar de eu ter parado cedo, mas acho que foi um período muito vitorioso, eu diria assim, pelas conquistas que eu obtive ao longo da minha carreira. Você substituiu o Zito. Isso aí não é brincadeira, não é para qualquer um. Foi muita pressão verdade. Na época? Olha, não foi, porque eu comecei na base com 15 anos de idade, eu já estava no infantil, depois juvenil, depois foi muito rápido, depois com 16, antes de completar 17, eu jogava no aspirante, que seria os juniores de hoje, né, que hoje não tem mais o campeonato de aspirante. Então, nessa época, eu já comecei a me destacar, e o próprio Zito era um dos que me incentivava e dizia, poxa vida, eu vou ter que parar para dar oportunidade pro moleque. Entendeu? Ele comentava muito isso. Depois eu tive a honra e o privilégio de jogar ao lado do Zito em 1966. Fiz um giro pela Europa com o Santos, joguei ao lado dele. Depois voltei em 67, joguei no Campeonato Paulista. E teve a história aí da transferência da camisa, que ele jogava com a 5 e eu jogava com a 8, né? Quando formei o meio campo com o Zito. Mas num determinado jogo, acho que é contra a Portuguesa de Desportes aqui na Vila, na hora de distribuir as camisas, ele recebeu a 5, né? E o técnico na época, o Antoninho, me dirigiu para dar a 8, ele veio em minha direção e trocou a camisa comigo, entendeu? Foi um gesto maravilhoso do capitão Zito. Aí eu passei, né? Fiquei herdeiro mesmo da camisa 5, dessa data em diante. Aí foi para a seleção, foi uma história muito bonita. O Santos foi a base da seleção de 70. Bom, eu já jogava com Pelé, 3 anos de Santos na equipe profissional, estava acostumado a jogar com o melhor jogador de todos os tempos, né? Então, sempre disse isso para ele, que foi uma honra, um privilégio muito grande iniciar minha carreira inteira, né, ao meu lado durante toda sua melhor fase, que foi em 1970. Acredito que ali o Pelé atingiu o topo da sua condição técnica e física. E a seleção de 70, ela realmente ela deu 5 jogadores na época de 70, era o Joel,
já falecido, Carlos Alberto, que era o capitão, nosso capitão lateral direito, Edu, eu, Clodoaldo e Pelé. Então nós tínhamos 5. É uma base muito forte, né? Mas titular mesmo jogou somente eu, Pelé e Carlos Alberto. O Edu ficou na reserva e o Joel também. Mas era uma base muito sólida, né? Da equipe titular do Santos, que sempre oferecia grande oportunidade aos jogadores de jogar na seleção brasileira. Então a seleção foi fantástica. Falar da seleção é algo assim maravilhoso. Recentemente eu recebi um vídeo aqui, vou até te mandar depois no teu zap. Virou até poesia aquela minha jogada contra a Itália, que eu dei uns 4 italianos, depois saiu o 4º gol do Carlos Alberto. Vou lhe mandar, que é algo assim maravilhoso, viu? Essa poesia, esse vídeo que eu recebi recentemente. Mas o Santos foi fantástico em toda a sua história, ainda é até hoje, né? Então a gente tinha uma honra de jogar pelo Santos e, logicamente, servir a nossa querida seleção brasileira. Clodoaldo, de onde vem o apelido Corró? Me conta aí essa história. Então, essa história de Corró, eu morava aqui na entrada da cidade e eu era muito miudinho. E o pessoal me começou a chamar de Corró. Eu não sei, até hoje me parece que é um pássaro. Como eu sou de origem lá, eu sou de Aracaju, né? Nasci em Itabaiana. Eu vim muito cedo, com 6, 7 anos de idade. E nas minhas peladas aqui da minha adolescência, da minha época de jogar pelada de rua, de repente alguém chamou Corró, parece um corró, parece um passarinho, acho que é um pássaro que existe lá no norte, no nordeste. Eu até hoje não sei muito a origem, mas ele pegou, depois eu fiquei jogando futebol de várzea aqui com esse apelido, fui pro Santos. Na época o pessoal chamava Corró, Clodoaldo, pensavam até que fosse 2 jogadores diferentes, Corró fosse um e o Clodoaldo fosse outro. Tivemos o privilégio de conversar com Clodoaldo Tavares de Santana, esse tricampeão mundial do futebol brasileiro que está imortalizado na história das nossas vitórias. Muito obrigado por ter nos atendido, viu, Clodoaldo? Fiquei muito feliz em conversar com você. Obrigado, Thanos. Foi uma honra muito grande, uma alegria relembrar esses grandes momentos da nossa seleção de 70. Um abraço à grande Campinas, minha querida Ponte Preta, querido Guarani, né? Que tenham aí sucesso também, que retome aí a sua história dentro do futebol. E um grande abraço a você e muito sucesso. O Pan News Cidades volta já. Com um programa inovador, disciplinas atuais e um corpo docente de altíssimo nível, o curso de especialização em Direito Empresarial Moderno da Unieduca é a escolha certa para você que atua no mundo corporativo. Faça um upgrade na sua carreira. O seu futuro na prática é agora. Acesse www.institutoiea.com. Pan News Cidades. Muito bem, amigos, o Pan News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br e Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em seufuturonapratica.com.br. Jovem Pan News Campinas.